Existe uma dor que poucas coisas na vida conseguem igualar, e ela acontece naquele silêncio pesado depois de uma pergunta sua, ou naquelas respostas monossilábicas que seu filho adulto oferece como se você fosse um estranho. Você liga, esperando uma conexão calorosa, uma conversa aberta, e recebe um tratamento frio, distante, que faz seu coração apertar e a mente rodar em busca da pergunta: o que foi que eu fiz de errado? É uma sensação de gelo no peito, de ser um intruso na vida de quem você dedicou cada fibra do seu ser e que agora parece erguer uma muralha invisível a cada interação. Fique comigo, pois este vídeo não é sobre culpar você, nem sobre culpar o seu filho. É sobre entender uma dinâmica profunda que mudou e que talvez você ainda não tenha percebido. Eu prometo que ao final desta conversa você terá em mãos um insight poderoso, uma chave psicológica que pode, de forma genuína, começar a derreter esse gelo e pavimentar o caminho para um novo tipo de relacionamento, mais autêntico, respeitoso e, acima de tudo, menos doloroso para ambos. Não vamos buscar respostas simples, mas sim a compreensão das raízes dessa frieza. Vamos falar de algo muito comum para nós que já passamos dos 50, ou até um pouco mais. O período de criação intensa ficou para trás, e agora nos deparamos com a fase da redefinição, o chamado ninho vazio, ou a convivência com o filho que voltou. É um momento de vulnerabilidade onde o silêncio do filho ecoa muito mais alto e as nossas próprias inseguranças sobre o nosso papel parental vêm à tona com força total. Sentimos a pressão cultural de ter sido o pai ou a mãe perfeitos e qualquer sinal de rejeição é lido como uma falha monumental no nosso currículo de vida. A frieza não é só uma atitude, ela é sentida como um julgamento, uma nota baixa dada pelo nosso próprio filho sobre como conduzimos a vida familiar e as escolhas que fizemos. Essa dor é real, profunda e merece toda a nossa compaixão e atenção. É o luto pelo filho criança que se foi e a confusão com o adulto que não se encaixa na imagem idealizada que tínhamos. Muitas vezes, essa frieza nos lança em um ciclo vicioso de tentar mais, de ligar mais, de ajudar mais, o que, ironicamente, só intensifica o distanciamento. A frieza raramente é pessoal, embora doa de forma particular em nós pais. Ela é, na maioria das vezes, um sintoma de um processo psicológico não resolvido no lado do seu filho adulto. A tão crucial e complexa individuação. Pense nisso. Para que o filho se torne um adulto plenamente funcional, com um senso de identidade forte e fronteiras saudáveis, ele precisa, inconscientemente, descolar-se da sua figura parental, da matriz que o formou. Essa descolagem, infelizmente, nem sempre é suave. Pode ser um empurrão abrupto, uma muralha levantada para garantir que o cordão umbilical psíquico foi de fato cortado. Eles estão, de forma desajeitada e muitas vezes dolorosa, dizendo: eu sou um indivíduo separado de você e preciso provar isso a mim mesmo e ao mundo. É a busca desesperada por um self autônomo e a frieza é a ferramenta que usam para manter a distância, muitas vezes sem perceberem o quão destrutiva é para você. A frieza é uma estratégia de defesa para proteger a autonomia recém-adquirida. É também fundamental olharmos para a teoria do apego. Se a criança desenvolveu um apego inseguro, digamos do tipo evitativo, na vida adulta, o mecanismo de defesa primário contra a vulnerabilidade e a intimidade é o distanciamento emocional. Seu filho pode estar tratando a própria de intimidade e dependência emocional com frieza, e você, como a fonte primária de afeto e segurança, se torna o alvo desse mecanismo defensivo. Não é que ele não te ame, é que ele está lutando contra a própria capacidade de se sentir seguro ao se aproximar, temendo ser ferido ou ter sua autonomia suprimida. Muitas vezes, o que você percebe como frieza é o medo dele de ser engolido novamente pelo papel de filho dependente. Essa luta interna é exaustiva e se manifesta como impaciência, pressa em encerrar conversas e a falta de partilha emocional que tanto ansiamos. A dinâmica é sutil. O filho adulto quer ser visto como igual, como um par, mas sente que ao interagir com você, volta automaticamente ao papel de criança que precisa de supervisão e aprovação. A frieza é a maneira dele de gritar por respeito e reconhecimento de sua autonomia plena. Analisar essas camadas de individuação e apego é o primeiro passo para a transformação. A frieza é um pedido mal articulado de ir pelas fronteiras e não um atestado de falta de amor. O amor está lá.
mas ele está sendo ofuscado pela necessidade premente de autoafirmação do adulto em desenvolvimento. Estudos longitudinais sobre relações intergeracionais, como aqueles conduzidos por centros de pesquisa sobre o envelhecimento e a família, consistentemente apontam para o conceito de ambivalência intergeracional. O que é isso? É a coexistência de sentimentos muito positivos, como amor, gratidão e lealdade, com sentimentos negativos, como irritação, ressentimento ou sobrecarga, na mesma relação. É a complexidade não resolvida da vida adulta. Pesquisas mostram que essa ambivalência é mais intensa na relação pais-filhos, especialmente quando os filhos estão na faixa dos 25 aos 40 anos, um período de alta pressão profissional, financeira e familiar. Dados indicam que a comunicação fria ou evasiva aumenta significativamente em famílias onde a percepção de intrusão parental é alta, mesmo que a intenção do pai ou da mãe seja puramente a de ajudar, de oferecer suporte. O limiar de intrusão do filho adulto é muito menor do que imaginamos. Mais de 60% dos filhos adultos em um levantamento recente expressaram que o principal fator de tensão não é a discordância em si, mas a percepção de que suas decisões ainda são julgadas, questionadas ou minimizadas, mesmo em tom de brincadeira. Essa percepção de julgamento, de que eles não estão vivendo a vida certa aos olhos dos pais, mesmo que não seja sua intenção consciente, é o motor que alimenta a barreira da frieza. A frieza, então, funciona como um escudo protetor contra o que eles percebem como crítica ou controle velado. Deixe-me contar sobre Dona Lúcia, uma mãe com quem tive a oportunidade de conversar e que vivia exatamente essa dor que estamos descrevendo. O filho, Pedro, um engenheiro de 35 anos, respondia às suas mensagens de forma curta e as visitas eram sempre apressadas, marcadas por uma tensão pautável. Dona Lúcia naturalmente ficava devastada, achando que ele não a amava mais, e tentava compensar com presentes caros e excesso de atenção, o que só piorava a situação. Depois de muita reflexão e de uma análise cuidadosa dos padrões de comunicação, percebemos algo crucial. Dona Lúcia ligava todos os dias, religiosamente, perguntando: "Você comeu direito hoje? Está pegando muita chuva? Já pagou aquela conta que te falei? Quando você vai procurar um emprego melhor?" A intenção dela era amor, cuidado e ajuda, pura e simples, vinda de um lugar de preocupação profunda. No entanto, para Pedro, que estava sob grande estresse no trabalho e tentando equilibrar a própria vida, essas perguntas diárias eram sentidas como uma auditoria constante, um lembrete de que, no fundo, a mãe ainda duvidava da sua capacidade de se cuidar sozinho e de tomar decisões financeiras acertadas. Ele via a preocupação como desconfiança. O insight transformador veio quando Dona Lúcia parou de ligar para verificar e começou a ligar para compartilhar. Ela começou a falar sobre o novo hobby dela, sobre o curso de culinária que estava fazendo e a terminar a ligação com: "Só queria dizer oi, não precisa responder a nada, te amo." Ela parou de focar na vida e focou na eu-a. A frieza de Pedro não desapareceu da noite para o dia, claro, mas a frequência e a intensidade diminuíram drasticamente. Ele começou a ligar, ocasionalmente, para comentar sobre o hobby, porque a pressão de ser monitorado tinha sido removida. O caso de Lúcia nos ensina que, às vezes, a melhor maneira de se aproximar é dar um passo atrás e mudar o foco do ou-da para o eu-a. A perspectiva que peço que você adote agora é a da metamorfose do papel parental. Seu papel no sistema familiar mudou drasticamente. Você não é mais o CEO, o gestor de crises, o diretor financeiro da vida do seu filho. Você é, agora, o conselheiro, o mentor, o porto seguro opcional, o sábio que compartilha experiências sem impor soluções. A frieza do seu filho é muitas vezes o seu convite forçado para que você migre de papel, para que se torne um patrocinador da vida dele, e não um gerente. O insight transformador é este: a única pessoa que você pode controlar neste relacionamento é você mesmo, suas reações e suas expectativas. E a sua maior tarefa agora é a de reparentalizar a si mesmo, dando a si mesmo o amor, a atenção e a validação que você ansiosamente espera receber do seu filho. Quando você preenche o seu próprio reservatório emocional, a necessidade desesperada de aprovação ou afeto do seu filho diminui. E isso, ironicamente, o torna menos intimidante, menos carente e, consequentemente, mais atraente para a conexão.
Você está se aposentando da função de pai ou mãe em tempo integral e assumindo a função de sábio da família, uma figura de respeito, carinho e presença, mas sem a agenda oculta de tentar consertar, dirigir ou opinar sobre cada detalhe. Você se torna um recurso, não uma fonte de pressão. Agora, vamos ao plano de ação, as ferramentas práticas que você pode implementar a partir de hoje para iniciar essa mudança de dinâmica. A primeira é o que chamo de regra dos 180 graus na comunicação. Quando a frieza aparece, tendemos a aumentar o volume do nosso afeto para compensar, sufocando ainda mais a necessidade de espaço do filho. Faça o contrário, reduza a frequência e aumente a qualidade. Em vez de ligar 5 vezes por semana com perguntas operacionais, mande uma única mensagem curta por semana que seja puramente um compartilhamento de afeto, um meme engraçado ou uma lembrança positiva, sem esperar resposta imediata. Use a frase: "Pensei em você e mandei um abraço, não precisa retornar." Isso remove a pressão, a obrigação e a sensação de auditoria, permitindo que o filho se aproxime por e não para. A ausência de cobrança é um novo convite. A segunda estratégia é o que chamo de técnica da pergunta neutra. Quando você tiver a chance de conversar, resista à tentação de perguntar sobre a vida íntima, financeira ou profissional dele, a menos que ele traga o assunto de forma explícita. Evite o "já conseguiu aquele emprego?" ou "como está o seu casamento?" Em vez disso, use perguntas neutras e abertas, focadas no mundo externo e não na performance dele. Pergunte: "Qual o livro ou filme que mais te tocou ultimamente?" Ou, "Se você pudesse viajar para qualquer lugar agora, qual seria o destino e por quê?" O objetivo é gerar uma conversa sobre ele e dele, onde ele se sinta como um adulto interessante e pensador, e não como um projeto de vida inacabado que precisa de relatórios de progresso. Isso comunica respeito pela complexidade da vida dele e o coloca em pé de igualdade intelectual. Em terceiro lugar, estabeleça a autovalidação como sua prioridade. Quando a frieza dele te atingir, antes de reagir, antes de enviar uma mensagem de desespero ou de telefonar de volta, pare e se pergunte: "O que eu preciso ouvir agora para me sentir amado e valorizado?" E então, você deve dar essa resposta, seja através de uma conversa interna de carinho, seja ligando para um amigo ou investindo em uma atividade que te satisfaça. Lembre-se, o amor e o valor que você tem não são determinados pela frequência com que seu filho liga ou pela extensão das mensagens dele. Seu valor é intrínseco, uma verdade que precisa ser repetida e internalizada. Essa prática reduz a sua dependência emocional da resposta do seu filho e o torna menos reativo à frieza dele, transformando a dinâmica de poder para uma de maior equilíbrio e liberdade emocional para você. A quarta ferramenta é a da redefinição do limite físico e emocional. Muitas vezes, a frieza do filho é uma reação a limites que não foram estabelecidos ou que foram constantemente invadidos. Se o seu filho for morar perto ou na sua casa, estabeleça regras claras de convivência entre adultos, com respeito mútuo ao espaço e à privacidade, não entre pai e mãe e filho pequeno. Se você vai visitá-lo, limite o tempo e o escopo da sua visita. Nunca chegue sem avisar e sempre pergunte, mesmo que pareça formal: "Este é um bom momento para conversarmos por 5 minutos ou você prefere que eu ligue mais tarde?" Honrar o tempo dele, mesmo que pareça um ato frio no início, é a maneira mais rápida e eficaz de ganhar o respeito dele como um adulto independente e autônomo. O respeito gera reciprocidade. Quinto, considere a força curativa do pedido de desculpas, não como admissão de culpa total, mas como reconhecimento de impacto. Muitas vezes, a frieza é o eco de ressentimentos antigos, de mágoas da infância ou adolescência que o filho adulto não consegue articular ou nem mesmo identificar conscientemente. Você pode começar a quebrar essa barreira dizendo algo como: "Eu sei que como pai ou mãe, eu cometi erros. Eu sinto muito se alguma atitude minha no passado fez você se sentir não amado, não visto ou controlado. Minha intenção era te amar e proteger, mas entendo que o impacto pode ter sido diferente do que eu planejei. Eu estou aprendendo a ser o seu pai ou mãe adulto." Esse ato de humildade desarma o filho, pois tira dele a necessidade de ser o juiz ou o acusador e abre uma fenda na muralha da frieza, permitindo que o ressentimento comece a se dissipar. É um reconhecimento de que o amor parental é falível e está em constante evolução.
Sexto, e talvez o mais crucial para quem já passou dos 50, invista apaixonadamente na sua própria vida, no seu próprio florescimento. A melhor maneira de mostrar ao seu filho que você é um adulto interessante, separado e que não depende dele para a sua felicidade é ser exatamente isso. Retome o hobby abandonado, inicie o curso que sempre quis, viaje com os amigos, dedique-se a projetos sociais ou espirituais. Quando seu filho perceber que sua vida está cheia, vibrante e tem significado próprio, ele não sentirá mais o peso de ter que preencher o seu vazio emocional. Ele não verá mais uma necessidade em você, mas sim um exemplo de vida plena, de autonomia e de satisfação. E o desejo de se conectar com essa energia positiva será orgânico e espontâneo, não uma obrigação a ser evitada a todo custo. Lembre-se, o seu brilho é o convite mais poderoso para